Alô, você ligado na Band News FM Rio. Começa agora o primeiro podcast aqui do Band News Futebol Clube. Por aqui, muita informação e entretenimento do Campeonato Carioca. Tô aqui com o Rafael Alves. Fala aí, se apresente, Rafa. Muito prazer, eu sou Rafael Alves. Começa agora o nosso Band News Futebol Clube. Com a gente tem a Bia também, para falar muito sobre futebol carioca, muito entretenimento, muita entrevista, muito bate-papo, né, Bia? É isso mesmo, hoje a gente começa a pré-rodada, né? A rodada começa amanhã, na quarta-feira, com Flamengo e Audax lá na Arena da Amazônia. E também Botafogo e Madureira. E aí hoje a gente vai fazer um esquenta, uma resenha, para falar das nossas expectativas, do mercado da bola. Tudo isso você vai ter aqui no Band News FC. Vamos começar então, gente, falando sobre o Flamengo. O Malvadão? É o Malvadão. Como é que tá a expectativa de vocês para a partida de amanhã? Sabendo que o Flamengo vai a campo com o time principal, viaja hoje, essa terça-feira, agora há pouco saiu do seu CT já para começar essa campanha de Campeonato Carioca. O que vocês acham? Como é que vai ser o jogo de amanhã em Manaus? Eu acho que é muito bom, acho que eles podem sofrer um pouco com o clima, né? O clima do norte do Brasil, ele é um pouco quente. Então talvez seja uma provinha de resistência aí para os nossos jogadores que estão vindo de férias, né? E vão também fazer a pré-temporada já. Acredito que o Vitor Hugo hoje saiu agora há pouco, né? Ele renovou até 2028. Então acredito que vai ser um bom reforço pro Flamengo. Mas eu tenho altas expectativas, porque é um Flamengo que se renovou depois do Tite, né? Depois da chegada do Tite. Baita treinador. Baita treinador, com certeza. Seleção, né? Acredito até que o trabalho do Tite agora, com esse tempo que ele teve aqui, vai começar, no caso, a pré-temporada, né? Eu acho que dá pra ele dar uma ajeitada no elenco, ali algumas coisas que não ficaram certas no final do ano passado. E acredito que vai ser um bom jogo. O Flamengo vai a campo, como eu já tinha falado, com a equipe titular, né? Algumas peças devem revezar e entrar. Mas e você, Rafa? O que você acha? Como é que você acha que vai ser o jogo? Então, eu acho que o Audax já vem treinando há mais tempo, porque é um time que se foca principalmente no Campeonato Carioca. Fica muito mais preparado, né? Isso. Resistente. A resistência acaba pegando um pouco mais. Começar a ter entrosamento de novo, pegar o ritmo do treinador, que é um treinador que chegou no fim da temporada passada, mas precisa ainda botar sua cara no Flamengo. Tem que aparar as arestas, né? Isso. Pra, montar do jeito que a gente antigamente via ele na seleção e, a gente sabia que ele tinha a característica da seleção do Tite. E o eu Flamengo acho que agora tá sendo montado ainda. Chegou só um reforço no momento, que é o De La Cruz. Nesse momento, os dirigentes do Baita Flamengo... reforço, com certeza. Baita reforço. E os dirigentes estão na Europa para buscar mais reforços. Falam em Matias Vinha, Luiz Henrique. O Ortiz está aqui no Brasil, mas também é um nome especulado. Então é um time que está em construção ainda. É um time sólido, bem montado há temporadas, e o time baita, super campeão. Mas ainda tá sendo reformulado em algumas peças. Já que você falou no Luiz Henrique, a gente vai ter que trazer o Fluminense. Pode falar, então. Porque Luiz Henrique é cria de Xerém. A cara do Flusão. E ele já foi descartada a possibilidade, né? O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, já acabou anunciando que foi descartada a vinda do Luiz Henrique para o Fluminense. O Fluminense que aí apresentou Antônio Carlos e apresentou Renato Augusto. E Felipe Alves para ser o reserva ali do Fábio. Exatamente. Mas acho que o Renato Augusto vai ser um cara diferenciado. Eu acho que é uma ali. boa contratação. Com certeza. Acho que dos 4, assim, foi... Obviamente, o De La Cruz é uma ótima contratação pro Flamengo. Mas o Renato Augusto, acho que vai vir para acrescentar muito. E agora que o Fernando Diniz tá 100% Fluminense, né? Não tem mais a seleção. Na seleção. Exatamente. Então, eu acho que vai ser uma boa peça para ele aperfeiçoar e jogar ali no dinizismo. Com certeza. Mas Ganso e Renato Augusto jogam juntos? Com certeza. O Diniz faz mágica. Eu acho que dá pra encaixar todo mundo ali. Eu também concordo. Eu acho que com o trabalho do Diniz, o tempo que ele vai ter para aperfeiçoar os dois juntos, acredito que o meio-campo do Fluminense vai fluir mais do que já flui, né? E também era aquilo, né? Quando o Ganso não podia jogar, não tinha um cara à altura, e agora vai ter. Então, independente de quem vai ser titular, quem vai ser reserva, eu acho que o nível ali vai continuar sendo mantido por cima. Eu acho que são características... Os dois jogadores têm muitas características positivas e eu acho que eles podem se complementar. Então, eu acho que o meio-campo do Fluminense vai ficar bem encorpado, sabe? Acho que vai dar bom. E se não der certo, por algum acaso, tem o Ganso joga, entra o Renato Augusto no segundo tempo. É um bom banco também, Ótimo se tiver banco. que ir pro banco. Mas eu acho que não vai... Acho que agora a torcida mesmo
não espera que ele vá pro banco, tipo, sentar no banco assim. Não, e cara, o que Renato Augusto ali Um no ponto banco. negativo do Fluminense para essa temporada é a perda do Nino, que era um com dos certeza. melhores zagueiros do Brasil. E eu não sei Embarcou se rumo o, ao se, o, Zenit. se o Antônio Carlos supre o que o Nino tinha. Não. Porque o Nino tinha, além da identidade, né, tricolor. Nasceu Xerém. Exato. Não, ele não é cria de Xerém, ele veio Criciúma. do Criciúma, isso. Mas eu acho que ele, você falando em cria de Xerém, ele se identificou muito com o time. Muito, muito. Então eu acho que ele acaba trazendo essa identidade. Sim. Ele pode não ser de Xerém, mas ele Ele vem era- com essa Ele identidade. era um dos capitães É. da equipe do Fluminense, era o cara que organizava ali a parte defensiva do Fluminense. E jogar ao lado do Nino também é muito fácil, né? Então, o cara mantendo alto nível, jogando muito bem no Fluminense, chegou à seleção brasileira, mostrando o trabalho também pro Diniz, o que o Diniz vem trazendo nesse time do Fluminense. Não é à toa, foi campeão da Libertadores, sendo um dos destaques do Flu no ano. Um dos destaques, capitão, carregou o time. Era um líder do Fluminense. Não, liso. Eu só tenho que falar, o Nino é liso. Ele joga muito, né? Eu não sei se agora na Rússia ele vai ter o mesmo desempenho que ele teve aqui, né? Até por conta do tempo lá, é bem frio, o campeonato é um pouco diferente. Mas eu acho que ele tinha o sonho, né, de ir pra Europa, e eu acho que isso vai agregar muito na carreira dele. E se por acaso não deu certo, o Fluminense Volta. aceita de volta. Pode voltar, Não, pode com se certeza, aposentar. né? Com certeza. Qualquer time do Brasil, né? Qualquer time do Brasil, o Nino tem a característica muito boa de saída de jogo, que eu acho isso importantíssimo para um zagueiro. E falando de zagueiro, o que vocês acham do menino Léo Ortiz? Você acha que vem, que não veio pro Flamengo? O que vocês acham? Não O sei. Bragantino tá pedindo muito dinheiro. É uma grana bem Muito alta. dinheiro mesmo. Pra um Eu não sei zagueiro, se, né? eu não sei se vale o investimento. Porque é muito dinheiro. E o Flamengo tá tentando mais negociações aí. Tem Matias Vinha, tem Luiz Henrique, como a gente falou. Então, o Flamengo já gastou 18 milhões de euros pelo De La Cruz à vista. É. E tem novas negociações. Então, E como a gente tá falando de bufunfa, vamos falar do Vasco, né? Novo milionário? O bilionário, né? O Tá mastodôntico. gastando dinheiro. Pois tá tá dinheiro. gastando 29 milhões. 29 do milhões. Adson. 31 milhões também do João Vitor. O Vasco também é um time em reformulação. Teve problemas na temporada passada, mas no segundo turno acho que se recuperou bem e conseguiu montar uma base para esse ano. Então eu acho que esse ano o Vasco com o Alexandre Matos, com o Ramon Dias, montando esse time, reformulando e trazendo peças para agregar, eu acho que o Vasco tem tudo para ter um ano sem sustos, pelo menos. Eu acho que um ano um pouco mais tranquilo. Não, eu acho, né? Porque o torcedor sempre almeja títulos. Mas eu acho que esse ano, pra temporada do Vasco, é assim, se consolidar. É pegar boas peças, encaixar, um time bem encaixado, pra você conseguir manter uma constância. Isso. Porque a gente via no último campeonato, né, no Brasileiro, o Vasco era muito inconstante. Então, tinha um jogo que ele ganhava, passava 5 sem ganhar. E aí ele precisava ganhar e ele ia lá e ganhava. E eu acho que eles têm um ponto muito forte, que é a torcida. Com certeza. O torcedor vascaíno não abandona o Jamais. Vasco em hipótese alguma. Então, acho que eles também têm que aproveitar agora o Campeonato Carioca. Então, tem a possibilidade de jogar, né, em São Januário e jogar com a casa cheia. Eu acho que vai ser um bom ponto para agregar, mesmo pro time. Falando do Campeonato Carioca, o Vasco não começa com o time principal, o Campeonato Carioca, porque está no Uruguai, um torneio de pré-temporada com alguns times sul-americanos. O Fluminense também não começa com o time principal agora, porque tá todo mundo em férias, pós-Libertadores. Cano ainda tá campeão, tomando tá um tomando de gorozinho. O gorozinho dele com certeza tá vivendo a vida. Jogando um Merece golfe. também, né? Depois de jogar o Mundial, o Libertadores, todos esses campeonatos. Torcedor do Fluminense com certeza tá tranquilo esperando o time voltar, né, de temporada para esse Campeonato Carioca, né? Mas o Vasco joga no São Januário. E a torcida do Vasco sempre vai apoiar o clube, com certeza. E como a Bia tinha falado também, da torcida do Vasco, tá sempre apoiando. O Vasco precisa da torcida também para iniciar essa temporada, para conseguir dessa volta por cima e começar o ano com o pé direito no Cariocão. Se pensar em título pro Vasco, a chance é o Cariocão. Embora tenha um time em reformulação sendo montado nesse momento, Mas tem chance. tem Com chance. certeza. É porque eu acho que Sempre tá tem. muito aberto, assim. Ano passado a gente acabou, né, tendo o Fluminense como campeão, com um Fla-Flu na final, que eu acho que também agrega bastante pro estado, né, porque são dois fortes concorrentes, bem rivais. Mas eu acho que o Vasco tá ali chegando pra, tipo, tá mostrando o pezinho dele. Ó, tô aqui. Não sei se isso também se joga pro Botafogo. O Botafogo que teve uma temporada espetacular ano passado. Com certeza. Começo dela. Até a metade. Teve a espetacular. queda que eu acho que alguns torcedores já até esperavam, porque era muito surreal o que eles estavam vivendo. Era um
um sonho, o sonho do botafoguense, que não acontecia há muito tempo. Então eu acho que agora, com algumas saídas, alguns ajustes, o John Textor tem uma chance aí de pelo menos se classificar para a segunda fase do Campeonato Carioca, já que ano passado Não conseguiu. eles não Jogou a Taça conseguiram. Rio, Botafogo. Jogou a Taça Taça Rio, exatamente. Então eu acho que tem, assim, o que agregar. Os 4 grandes estão grandes. O Exatamente. que vocês acham? Com certeza. Eu acho que o Botafogo também tem uma base. O Botafogo está sendo reformulado em algumas peças. Perdeu o Lucas Perry, que é um excelente jogador. Adrielson também. Adrielson foi embora. Cuesta foi embora também. Então, a defesa foi um pouco desmontada e está sendo reformulada. A gente fala, Tá chegando, gente, chegou né? o John, Então, o chefinho. chegou o Jefinho pro ataque. É. Então, algumas peças estão sendo mexidas. Tem um técnico interessante também, que é o Thiago Nunes, que chegou no fim da temporada passada e tentou fazer alguns ajustes, não deu certo. Mas para esse ano eu acho que tem tudo para... Mas eu acho que não deu certo pelo karma. Tava ali pesado, porque eles já estavam... O ambiente já não Futebol, tava bom. já futebol não mental, tava, né, gente? Com A certeza. pressão da torcida, a gente tem também os jogadores já vindo de uma pressão muito grande também. A presença do Lúcio Flávio, apesar de ser muito importante pro elenco do Botafogo, acabou que não deu muito certo ali, tentou dar uma arrumada na casinha, mas acabou que as coisas pioraram, que as vitórias não vinham os empates no final, o Botafogo não conseguia Viradas ganhar. históricas. Viradas históricas, como a do Palmeiras também. né? Surreal. Foi Palmeiras surreal e aquele Grêmio jogo. seguidas daquela forma. E foi também, assim, era uma crescente, e aí, não, tem que trocar. Eu acho que foi até um pedido dos jogadores. Na época veio o Lúcio Flávio. Não, agora é esperança, a gente vai conseguir. E aí eu acho que também é muito frustrante pro torcedor pensar isso, de tipo, não, vai dar certo. E aí você vê o resultado só ladeira abaixo. Só e aí ladeira abaixo. você tá ganhando do Palmeiras, que era ali o concorrente direto, e aí, do nada, pum, 4 do Palmeiras. Pois é. Não, o Tiquinho perdeu o pênalti também, que podia É. consagrar o jogo, um jogo muito importante pro Botafogo. Foi o jogo que fez o Palmeiras alavancar. A partir daí, crescer dali em só diante. cresceu, isso aí. Mas o Botafoguense não quer saber de passado. Tá pensando Não, no futuro. nova novas temporada. contratações, novo técnico. Nova temporada. Então acho que o Botafoguense pode ter confiança em pelo menos um ano mais tranquilo. Sem susto, o Botafogo pode... Tem que avançar agora, que foi pra pré-Libertadores, tem que avançar Exatamente, eu ia nisso. comentar certeza. sobre isso. Então, a Mas- gente já tem uma classificação depois de muitos anos do Botafogo. Eu acho que o torcedor também tá na expectativa de conseguir alguma coisa, de tipo, pelo menos a gente não pode cair agora, a gente tem que avançar. E eu acho que vai ser muito bom também, Eu vai acho que os agregar 4 muito. 4 grandes do Rio tem uma boa base para começar esse campeonato. Com o tempo vai se ajustando, vai se reformulando, vendo o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Tem uma janela de transferência no meio do ano também. Eu acho que os 4 grandes podem ter um ano sem susto do Flamengo esse ano, buscando os títulos novamente, porque ano passado passou em branco. O Fluminense viu o seu ano de glória ano passado, Sim. Com mas certeza. também pode vai continuar. concorrer, vai estar aí. O Vasco tem uma boa base, o Botafogo também tem uma boa base. Eu acho que vai ser um ano bom, o clube Com certeza, concordo também. Acho que vai ser um ano muito bom pros 4. Espero que assim seja, na verdade. Mas eu acho que, por tudo que o Flamengo passou também no último ano, 2023, o Flamengo precisa dar a volta por cima. É uma cobrança muito do diferente. torcedor. Porque Muito do você torcedor. vem de 2019, que você ganhou tudo. Aí você vem em 2020 com um bom ano do clube. E a saída também do Dorival, que ganhou Exatamente. a Copa do Brasil E e, a o campeonato, Libertadores. a Libertadores, né? E aí você vem com uma crescente. Tá só seleção do Flamengo, que não sei o Isso quê. aí. E aí, pum, do nada, tu não ganha nada. Eu acho que... E a Não, forma e- como tudo acontece. Jogar É. várias finais seguidas. É. E esse ano, o torcedor do Flamengo espera que o Flamengo tenha um posicionamento diferente e com certeza um posicionamento vitorioso. De que o time consiga jogar mais organizado, que o Flamengo Eu acho tem que é essa muito dos passagem de jogadores, deles vários terem a técnicos. noção Isso aí. do tamanho da camisa. Com certeza. Porque a camisa importa. Agora eu acho que, vindo da temporada passada pra agora, a camisa do Fluminense deu uma pesada, porque uma Libertadores não é qualquer coisa. Com certeza. Um título que não tinha. E a camisa do Flamengo é uma camisa pesada. Se você entra ali, você representa o Flamengo, você é um jogador que representa o Flamengo, você tem que ter noção do que você tá representando. Com certeza, você vê também o exemplo do Gabigol. Ele tá vindo nesse processo de início de ano, você vê que ele posta nas redes sociais o tempo todo, que ele tá malhando, tá se exercitando, que a galera falou que ele tava um pouco acima do peso, que ele não tava entregando dentro de campo. Já e voltou você vê, diferente, já, menino. já voltando diferente, chegando mais cedo no ninho, começando a treinar Uma antes postura dos diferente, jogadores. né? Eu acho que isso é Até o porque- principal, cara. Ele falou sobre isso recentemente, que ele precisa mostrar trabalho também porque ele tem um problema de recuperar a posição. O Pedro tomou a posição dele de titular Também e agora joga ele precisa muito. recuperar. Baita jogador também, o Flamengo
de ataque não precisa pensar em mais nada, né? O problema do Tite agora, que é um problema que é, na verdade, a maioria dos técnicos do Campeonato Brasileiro gostariam de ter, né? Com certeza. Quem vai ser o ataque do Flamengo? Bruno Henrique, Pedro, Gabigol? Vai ser o Pedro, Bruno Henrique, Gabigol? o Bruno Luiz Henrique Araújo. renovou, né? E também tinha aquela lenda de Gabigol no Corinthians, será? Pois é, né? Tinha essa lenda ainda. Mas Se o eu Corinthians... falar que eu não acreditei nessa lenda. Cara, eu acho que esses rumores é normal. A janela de transferência está aberta. Eu acho que isso rola, principalmente no time do Flamengo. Tem várias estrelas. Eu acho que o principal agora é pensar. A cabeça do Tite vai pensar o quê? Caraca, como é que eu vou botar esse Flamengo pra jogar com Arrascaeta e De La Cruz? O que vocês acham? Eu acho gosto muito do jogo do Arrascaeta, então... Mas eu acho que dá pra encaixar os dois ali. Um bem bolado dá pra ajustar. Eu também acho. Eu acho só que mudar tudo um tem pouco uma a questão de ajuste escalação, uma de. formação diferente. Exatamente. E também de posicionamento. São dois jogadores com posicionamentos parecidos e têm características parecidas. Mas eu acredito que, na minha opinião, minha humilde opinião, o Arrascaeta acaba ganhando um pouco pela identificação com o clube. Porque eu acho que não é só futebol. Não com é só certeza. a bola no pé. A confiança A também de jogar. confiança, exatamente. Um jogador que chega agora no Flamengo, no jeito que o Flamengo tá chegando, o Flamengo tem que mostrar resultado, tem que jogar bem, é uma pressão extra, até da torcida também. Mas eu acho que o Tite sabe lidar bem com essa situação. Ele Ele- treinou uma seleção que é pentacampeã, né? O Então último ele... campeão mundial é ele, com o Corinthians. com o O Corinthians. último Isso aí. brasileiro campeão mundial, Exatamente. sul-americano. E o De La ele. Cruz jogando pela direita, agrada a vocês também, já que a saída do Everton Ribeiro é uma perda de peso Então, pro mas Flamengo. aí o né? Flamengo tá pensando em Luiz Henrique já. Como é que encaixa todo mundo? Por isso que o Luiz Henrique não pode ir. Tem um ponto a se pensar, né? Os dirigentes do Flamengo foram à Europa pra É. buscar o menino Luiz Henrique. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? É isso. Falando um pouquinho de Vasco agora, focar um pouquinho no Vasco. Expectativa de vocês pro jogo do Vasco. Você acha que o Vasco ganha o jogo? O que você acha, Rafa? Então, é um time basicamente da base do Vasco, com alguns jogadores que ficaram aqui no Rio, tipo o Orejano, que tem expectativa de sair do Vasco também, parece que não vai ficar. O Capasso, que não teve uma boa temporada na passada, também ficou no Rio para esse jogo. Ele vai tá aqui no Carioca. Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho arrascado, porque a gente vai pegar o Boa Vista, o Vasco pega o Boa Vista, e o Boa Vista sempre dá um susto nos grandes daqui do Rio. Ainda tem o time da base. Eu acho que é na hora de pensar em resultado. Mas eu acredito que é a hora do Vasco buscar. Eu acho que... É o alívio, né? O alívio. E quem Tipo, se ficou- garantir investimentos tão agora... vindo, os investimentos E estão quem vindo. ficou aqui no Brasil quer mostrar serviço pro Ramon, que tá lá no Uruguai, para buscar uma vaguinha no time também. O Payet tá fininho, hein? Tá. O Payet tá voltando mais fino. Será que... Se o Payet jogar o que ele sabe jogar, o que ele precisa Joga jogar muito. perto do que ele jogou do West Ham, o Payet Perto vai do dominar West aí Ham, do nesse Campeonato Marseille. Brasileiro. Eu acho que tem expectativa pra isso. Eu acho que ele pode bem. É isso. O Vasco, ano passado, era um time com sustos. Era toda hora precisava do resultado. E ser inserido nessa pressão, o jogador francês não sabe falar o português. Eu acho que vindo disso... Num clima diferente, eu acho que pra esse ano, tudo sendo ajustado bem, eu acho que ele se eu encaixa acho bem no que Vasco. vindo disso, a gente tem que... Eu acho que o Vasco tem que garantir agora. De tipo, essa primeira janelinha aí do Carioca, você conseguir garantir bons resultados. Acho que você não precisa, óbvio, fazer uma goleada. Óbvio, seria muito bom pro torcedor vascaíno e pro Vasco também. Até pra pegar a confiança, sabe? Porque eu acho que isso ficou muito defasado na temporada passada, a confiança. De eles já entravam precisando muito Do resultado. Então a confiança acaba sendo abalada, porque o psicológico bate. Eles estão vestindo uma camisa que centenas de pessoas estão ali em São Januário e estão querendo. E aí, pô, você não vai suprir aquela necessidade Isso do aí. torcedor? E se por exemplo, como aconteceu no ano passado, do Vasco perder muitos jogos dentro de casa e vencer jogos fora, isso acabou dificultando um pouco. Mas tem também a chegada, o Vasco joga no Maracanã. Então isso dá um alívio, dá pra chamar mais a massa pra ir pro estádio. Mas eu acredito que com o bom trabalho que o Ramon com certeza vai fazer, um cara competente demais. Eu tenho certeza Excelente que com a Muito chegada vitorioso. dele, com eu acho certeza, que gerir com a bem o chegada time. dele vai dar um... dá esse entrosamento. E o menino Cuejá? O que você tem a falar sobre isso, Rafa? Então, um jogador que está sendo bem especulado no Vasco. Tem a possibilidade de chegar. É um pedido do Ramon também, que trabalhou com ele lá no Al Hilal e ganhou do Flamengo, do Al Hilal. É isso Sempre aí. vão lembrar. Então, acho que seria um jogador para agregar muito ao time. Experiência, conhecimento do treinador. E teve uma passagem muito boa pelo Flamengo, aqui no Rio.
Então acho que tem tudo para dar certo. Se ele realmente for vir, depende da 777 autorizar. Mas acho que o Vasco foi o que eu falei, tem uma boa base, acho que vai conseguir ter bons frutos esse ano. Eu acho que dá pra ter uma temporada mais tranquila. Mas respirando aliviado, você não vai ficar afogado ali. Isso. Acho que tudo depende também do trabalho do treinador, que obviamente não tem que estar em xeque. Mas tem que se fazer, porque ele é um bom treinador e ele tem que conseguir colocar as características dele dentro do time do Vasco, para ter uma identidade também, como hoje a gente vê o Fluminense jogar e sabe que é um time do Diniz. E como o Tite vai fazer também com o Flamengo, colocar a identidade dele ali. Então eu acho que tem muito a agregar. Eu também acho. E falando em Flamengo, expectativa para a primeira rodada na Arena da Amazônia. O que vocês acham? O Flamengo já começa com o pé direito? Da vitória, com certeza. Eu acredito que não duvidando do trabalho do Audax, eu acho que é um time que vem numa crescente também, o Audax. Mas eu acredito que o Flamengo com o time titular é muito difícil de ser batido hoje pro clube do Campeonato Carioca, que nem o Audax. Acho que vai ser um grande jogo, óbvio. Não acho que seria uma goleada, não. O Flamengo voltando agora, início de processo. Eu acho que vai ser uma vitória magra. Acredito também nisso. 2-1, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser uma vitória magra. Mas é uma vitória muito boa pro Flamengo. Assim, é um lugar difícil de jogar, né? É muito quente. Então, o preparo físico tem que ser diferente. Mas eu acredito que vai dar bom pro Flamengo. Até porque a torcida precisa disso. Né? Você vem de, tipo, não conseguimos se classificar pra Libertadores. Ponto. E aí você não tem mais nada. Então, agora eu acho que o começo da temporada foi como eu falei com o Vasco. E com o Botafogo também. Eu acho que agora tem que garantir. Se você garante agora, você consegue a classificação pra Taça Guanabara. É isso aí. Senão você vai ficar igual o Botafogo ano passado. Taça Rio. Que a Taça Rio é por onde os times da Taça Guanabara vão pra Copa do Brasil. Imagina um clube desses 4 grandes ficar fora da Copa do Brasil na temporada que vem. Não dá. Complicado, né? Então, falando de Botafogo, palpite de vocês pro Botafogo e Madureira. O que vocês acham? Acho que vai ser jogo difícil, jogo tranquilo pro Botafogo? Eu vou apostar no empate, porque o Madureira vai... como eu falei, já tá se preparando, o Botafogo ainda em reformulação. Acho que dá pra apostar no empate nesse jogo. Só pra não dar vitória pra todos os grandes. Eu acho que vai um pouco mais pro lado do empate ou uma possível vitória do Botafogo. Que eu acho que mesmo sendo um time em construção, é bem mais preparado, assim, de jogadores mais experientes e que tem um nome, né? Do que o Madureira. Então, não menosprezando o Madureira nunca, mas se você parar, obviamente o Botafogo é favorito entre o Madureira e o Botafogo. Claro, com certeza. Mas então, seu voto seria de vitória do Botafogo? Vitória Botafogo. Beleza. Empate. Vou desempatar então. Eu acho que o Madureira ele vem com uma reformulação muito grande nesse ano. O Madureira sempre vem fazendo bons campeonatos cariocas. Acredito também que o empate seja válido. Vou desempatar então. Vamos de empate. Ou suposta vitória também não ficaria ali. Eu acho que os botafoguenses não ficariam tristes com a também vitória. não. Primeiro jogo, gente. Primeiro jogo da rodada. O Flusão pega o Volta Redonda, que é treinado por Felipe Maestro, ídolo do Vasco, e fez um bom trabalho no Bangu. Ótimo e trabalho agora no foi Bangu. pro Volta Redonda, que costuma dar os trabalhos pros grandes. Fluminense, sem o seu time titular. O que vocês acham? Eu acho que vai ser empate. Também acho que pode ser um empate. Acho que pode ser um empate. Até porque o Fluminense vai jogar fora de casa, vai jogar em Volta Redonda. Então já não tem o que o Vasco tem, que é a torcida. Que eu acho que a torcida do Fluminense volta acreditando muito no time. Pelo ano de 2023. Porque se você pegar a arquibancada de 2022 não foi tão grande quanto 2023. Então acho que a torcida também influencia um pouco nisso. Beleza, eu acho que vai ser uma vitória do Volta Redonda só pra dar um climinha no campeonato. Você votou vitória? Não, votei empate. Votou empate. Você falou vitória. Do Volta Redonda. Do Volta Redonda. Acho que dá pro Volta Redonda vencer também. Então vamos de Volta Redonda dessa vez. O menino Cano tá aproveitando. Tá jogando golfe. As férias. É isso aí, pô. Então, e a oportunidade também da torcida do Fluminense ver esse time jogar. Porque nem sempre joga no Raulino. Então, você ter essa oportunidade, eu acho que a torcida do Fluminense também pode ir pro estádio sim. Também acho que vai dar casa cheia. Primeiro jogo. Fechou então, galera? É isso? Fechou, galera? Então, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do nosso Band News Futebol Clube. Conto com vocês pra próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. Quem ainda não se inscreveu no canal aqui do Band News FM Rio, por favor, se inscreva que vai ajudar a gente bastante. Valeu, galera. Até mais. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.